o meu bom dia de luz, o meu boa tarde de paz, o meu boa noite de prece. Sequência da leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2 do capítulo 1, Não vim destruir a lei. Kardec escreve, referindo-se ao Decálogo de Moisés, os 10 mandamentos, da seguinte maneira: é de todos os tempos e de todos os países essa lei. Tem por isso mesmo caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via conter pelo temor um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão no Egito, para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, nas quais ainda pouco desenvolvidos se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. É evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos este: não matareis, não causareis dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se, fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas propriamente ditas revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. Livro dos Espíritos de Allan Kardec, das Causas Primárias, capítulo 1, pergunta de número 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Resposta: num axioma que aplicais às vossas ciências. Procurai a causa, o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Comentário de Allan Kardec. Para crer-se em Deus, basta-se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. Nosso comentário. Prezados irmãos, a questão de número 4 de O Livro dos Espíritos nos conduz a uma reflexão de grande profundidade filosófica, mas ao mesmo tempo de notável simplicidade lógica. Ao indagar onde se pode encontrar a prova da existência de Deus, os espíritos superiores não recorrem a construções complicadas, mas a um princípio universal da razão humana, a relação de causa e efeito. Esse princípio de que não há efeito sem causa é a base de todas as ciências e do próprio raciocínio humano. Tudo o que observamos, tudo que existe, tudo que se transforma, aponta inevitavelmente para uma origem. Quando ampliamos esse raciocínio para o universo, percebemos que sua ordem, harmonia e complexidade não podem ser atribuídas ao acaso ou ao nada. A razão
quando livre de preconceitos, naturalmente se eleva a ideia de uma causa primeira, inteligente e suprema: Deus. O comentário de Allan Kardec reforça esse entendimento com clareza admirável. Ele nos convida a observar as obras da criação, não apenas com os olhos físicos, mas com o olhar da inteligência e do sentimento. O universo, em sua grandiosidade e em seus detalhes mais sutis, revela uma organização que transcende a ação humana. Negar a existência de Deus, nesse contexto, seria admitir que o nada tenha produzido tudo, o que contraria frontalmente a lógica mais elementar. Essa reflexão é especialmente importante porque nos mostra que a crença em Deus não é fruto de imposição, mas de um raciocínio natural. A fé, à luz da doutrina espírita, não é cega, é raciocinada. Ela se apoia na observação, na lógica e na coerência das leis que regem a vida. Assim, ao contemplarmos a existência, somos convidados não apenas a reconhecer Deus como causa primeira, mas também a refletir sobre nossa própria posição na criação. Se há uma inteligência suprema que tudo rege, então há também um propósito, uma direção e uma lei de amor sustentando a vida. Ave Cristo. Vamos agora, prezados irmãos, elevar o nosso pensamento em prece de agradecimento e louvor a Deus. Senhor Deus, causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema que rege o universo com sabedoria e amor. Ao encerrarmos este momento de reflexão, elevamos a Ti o nosso pensamento em gratidão pela vida, pela razão que nos esclarece e pela fé que nos fortalece o coração. Ajuda-nos a perceber a Tua presença nas pequenas e grandes manifestações da existência, na harmonia da natureza, no amparo invisível que nos sustenta e nas oportunidades diárias de aprendizado e crescimento. Fortalece a nossa confiança em Tuas leis, para que, mesmo diante das dúvidas e dificuldades, possamos seguir com serenidade e esperança. Que a luz do entendimento ilumine nossas escolhas e que o amor seja sempre a base de nossas ações. Abençoa todos os lares, todos os corações aflitos e todos aqueles que, neste momento, buscam respostas e consolo. E que, sustentados pela certeza de que nada existe sem a Tua vontade soberana, sigamos em paz, Senhor, hoje e sempre. Assim seja.